Confirmando. Iniciar a gravação. Ok. Marcela tá aí. Eu vou fechar a minha câmera nesse instante até para facilitar o trânsito de informações. Vou deixar só o Tá meu bom. áudio. Vou desligar meu áudio. Agora eu vou compartilhar a tela. Acho que está tudo ok. Estamos vendo aqui. Então, o que eu tenho de informações hoje, informações importantes? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém chegando. Vou deixar aqui por enquanto. Depois a gente vai lá para a tela. O que é que eu tenho de informações importantes? Constantemente eu recebo, ele tem falado em todas as aulas, para fazer o AVA. O pessoal precisa fazer o AVA, precisa acessar o AVA, precisa responder as questões do desafio nota máxima. Desafio nota máxima, ele não para, ele tem prazo. E aí as obrigações, elas precisam estar constantemente sendo avaliadas, as respostas das questões do AVA precisa encaminhar. Então, isso não parou. Isso eles pedem que seja feito constantemente, porque o prazo exige, e além do prazo exigir, é preciso estar de olho nessa pontuação. Desafio nota máxima, muito importante, muito interessante, precisa ser realizada. Então, desafio nota máxima, ele gera aquela somatória de pontos, tal, e precisa ser entregue. Uma novidade que eu fiquei sabendo ontem é que a nossa prova vai ser, sim, na semana de 13 para frente. Então, na semana que vem é semana de avaliação. Como é que vai ser essa avaliação? Vai ser remota. Hoje eu vou ter mais uma reunião de estruturação. Então, provavelmente eu envio a prova para vocês, aí vocês vão realizar, depois vocês devolvem a prova para eu poder até lançar a pontuação, lançar as notas e tal. Como é que eu vou fazer isso para não congestionar o canal? Eu vou mandar por e-mail, mando lá para o Bruno coloca no grupo, mas cada turma vai ter que mandar num e-mail exclusivo dentro do Anhanguera, não pode ser o Anhanguera geral, senão a informação se perde lá dentro. E aí cada aluno manda num lugar certinho, num ponto certinho, para poder fazer o acesso. Essa informação eu recebi ontem. Ok, tá chegando mais alguém aqui. Leandro Nogueira. Ok. Então, essa informação de que a prova, será, né, na semana que vem, eu recebi ontem e agora eu só preciso estruturar como é que eu vou mandar essa prova, o que vai ser isso. E aí depois vocês resolvem e retornam ela para mim no e-mail específico. Cada turma vai mandar num e-mail certo, cada disciplina vai ter um e-mail correto. Então, essa prova que vai ocorrer a semana que vem, ela vai ser remota. Acredito que essa prova remota a gente não tenha dificuldade nenhuma, só o retorno vai ter que sair certinho, no e-mail certinho, para ela não se perder no meio do anhanguera.com. E se vier no meu e-mail particular, que é o que eu converso com o Bruno, converso às vezes com vocês, aí são muitos alunos, aí acaba se perdendo lá. Então, naquele e-mail que vocês mandaram para mim, eu uso
para poucas turmas, por exemplo, vocês retornaram para mim bonitinho e tal, a prévia do trabalho, tal, tudo tranquilo. Então isso veio no e-mail, já separei, tá tudo certinho. Mas aí se cada um mandar uma prova naquele e-mail, daí perde a configuração. Então eu vou abrir vou gerar a informação, qual vai ser o e-mail de cada turma, e aí vocês vão responder para mim antes na hora de retornar a prova. Então, confirmado, a prova, abrir aqui mais um pouquinho, mais uma vez aqui, para a gente se falar. Mais uma vez, a prova será assim na semana do dia 13 em diante. Vai ser uma prova remota, eu vou encaminhar a prova para vocês. Vocês resolvem e retornam essa prova para mim. No e-mail específico, cada turma vai mandar num determinado e-mail, não é o meu e-mail do Gmail, e aí eu recebo lá, tal, corrijo e já posso fazer o lançamento das notas. Então, ok. Professor. Oi, Leandro, pode falar. Tudo bem? Bom dia, digníssimo professor Odair. Faltou o nosso café, né, professor? Ô, Leandro, tô morrendo de vontade de tomar aquele café, aquele que você faz, aquela garrafinha que você faz. Pode deixar que você havia fugido da aula. Vai ter, já depois que passar essa confusão aí, né, professor? Então, professor, deixa eu só dar uma sugestão, não sei se será válida, até para ajudar o senhor nessa prova, não sei. O senhor será que seria possível fazer a prova com 4 participantes? Aí diminuiria até o número de e-mails que você vai receber, professor. Não sei, é uma sugestão. Não sei se seria viável para o senhor, né? Por conta da quantidade de alunos. Eu sei que não é um trabalho, é uma prova, mas é só para diminuir a quantidade de e-mails que você recebe, que o senhor recebe. Não sei se é uma sugestão ou não, entendeu? Ok, bastante interessante. Inclusive, nos semestres passados, né, a gente fazia a primeira prova, a gente fazia em dupla, tal, exatamente para diminuir o volume naquele instante, porque o prazo de lançamento era curto, tal. Mas a minha preocupação é a seguinte: como é que vocês vão se falar por e-mail para poder recolher todas essas informações e depois passar para o professor? Então, não sei se isso seria viável hoje, essa troca de informação. Vai que prejudique alguém. Alguém fala, olha, eu não recebi a sua parte, você não me mandou a minha, tá aí eu estou mandando sem uma pessoa, tal. Eu fico preocupado com isso. Mas eu vou pensar com carinho, sim, nessa alternativa, nessa hipótese. Aí que dê certo, aí realmente diminui. Na verdade, é para diminuir o fluxo de e-mail para o senhor. É só isso, professor. E assim, deixar bem claro, às vezes, que o aluno ele tem a responsabilidade dele também, né, professor? Claro. Mas é legal, eu gosto dessa. Eu até gostaria, sim, se fosse. Eu vou até questionar isso na coordenação, se a gente tem estrutura para poder fazer essa troca aí de informação entre os grupos, mas com um cuidado grande para que nenhum grupo perca um integrante, para não prejudicar o outro. Em sendo fácil, em sendo disponível essa comunicação, eu não vejo problema, não. Para mim, na tá mais verdade, do que tranquilo. a comunicação ficaria, desculpa, professor, interromper, a comunicação ficaria entre nós mesmos, alunos da própria sala, né? E nós seríamos incumbidos de mandar para o senhor a prova, né? Cada grupo conversa com si, faz a prova, marca um dia legal para todo mundo e fazia essa prova. Essa que seria uma ideia, sem responsabilizar o senhor de um ou outro não estar, né? Então, assim, como a gente Legal. tem um horário legal na quarentena, assim, né? O grupo conversaria entre si para fazer essa prova em certo horário e mandaria para a professora Odair sem nenhuma responsabilidade do senhor estar no meio, por exemplo, assim, aquele rapaz não veio, aquela menina, aí é um problema do grupo, né? Sim. Certo. Ok, eu tenho uma reunião hoje com a coordenação, mais uma vez, exatamente para a gente estruturar como fazer isso.
o que é que a escola oferece de recurso, tal, de disponibilidade, exatamente para não se concentrar uma carga muito grande de uma semana para outra para o professor, que já está difícil para caramba, para a gente conseguir atingir todos os recursos, atingir todo mundo. Na realidade, eu não tô, o meu não estou no escritório, o escritório está fechado por enquanto. O maior recurso de internet e tal está no escritório, apoio, atualização. Aí eu vim para casa nesse período aí até que passe tudo. E aí sim diminuir essa quantidade. Tanto que eu acabei comentando que não dá nem para mandar no meu e-mail particular, porque imagine todo mundo Sim. mandando para o e-mail. A informação se perde. Então, para não acontecer isso, cada turma vai mandar para um e-mail específico, vai mandar, o próprio Anhanguera já está disponibilizando essa ferramenta. E aí, de repente, vem até uma ferramenta até mais fácil. O aluno responde como se fosse um AVA e eu já tenho acesso aqui. Vamos ver, de hoje para amanhã eu já devo ter um pouco mais de informações. Mas legal, gostei da sugestão, é isso aí. Só por esse momento, né, professor? Em vez de o senhor receber 20 e-mails de 20 alunos, o senhor ia receber mais ou menos uns 6 a 7, né, da sala inteira. Legal, gostei da ideia, vou tocar essa sugestão para frente. Pode deixar. Beleza, professor. Então vamos lá, já estou gravando, ok. Vou agora migrar aí para a nossa tela. Eu acredito que todo mundo esteja visualizando essa tela aqui. Eu tenho aqui a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Depois eu trouxe alguns artigos interessantes, artigos que estão relacionados com o nosso dia a dia. Deixa eu ver se eu fechei a minha câmera. Só um instante. Para facilitar o trânsito aqui de informações. Tá ok. Áudio continuou. Checando. Estamos aí em 4 pessoas. Tranquilo. Confirmando aqui, estamos em gravação, áudio aberto. Legal. Vamos aí para a nossa tela. Então, pessoal, o que nós estamos falando essa semana? Na semana passada, nós conversamos um pouquinho a respeito do Código Florestal. No Brasil, eu acho bastante interessante, porque todas as leis são regulamentadas, nós não deixamos, principalmente na área ambiental, aí, nada em aberto, porque existe a necessidade de cobrança, existe a necessidade de fazer com que o sistema responda. Para que isso possa ocorrer, é extremamente necessário o positivismo, né? Ou seja, que a lei atenda o que a Constituição Federal recebeu, lá do artigo 225, do jeito que ela absorveu, do jeito que ela aceitou, e faça daí as leis infras, né? A regulamentação de todos os aspectos, principalmente do ponto de vista do direito ambiental. O que é que eu falo para vocês? Voltei aqui na lei. Direito ambiental, eu vejo pouquíssimos, eu vejo pouquíssimos advogados trabalhando nessa área do direito. Se a gente prestar atenção ontem no que ocorreu na história aí do nosso ministro da Saúde, o Luiz Henrique, nós vamos perceber que ele é um deputado, né? E essa história política dele, ele advém de uma bancada ruralista. Mas ele olha o aspecto da saúde, mas dentro da bancada ruralista. Então, se a gente parar para observar quem são as pessoas constituintes da bancada ruralista,
nós vamos perceber que tem muito pouco advogado. Existem pouquíssimos advogados, e não só na bancada, mas no nosso dia a dia. Pouquíssimos advogados se arriscam para trabalhar na área do direito ambiental, e, pessoal, tem muito trabalho, tem muita coisa para fazer. Direito ambiental não é um direito estressante, não existe duas partes brigando, existe uma parte querendo regularizar, regulamentar, solicitar, outorgar, aprovar um pedido. Esse pedido tem ser outorgado, se aprovado, tem um prazo de validade, e aí tem uma política em cima que é para fazer a manutenção de todos os recursos que a lei exige, principalmente caso haja aí um evento futuro e incerto. Esse evento futuro e incerto se alguém tem aí um tanque, esse tanque rompe, eu preciso de recursos para poder manter, fazer a manutenção, fazer a reparação. E aí tá lá o meio ambiente brigando, mantendo e impedindo algumas atuações. Então, eu vejo assim, é possível a gente trabalhar no âmbito da política ambiental? Sim. O que é que será o Brasil, meu ponto de vista, daqui para frente? O Brasil agora precisa parar e repensar muita coisa. A gente fala muito na economia, 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 mas a economia está ligado, associado, principalmente ao que nós paramos nos anos 50. A nossa população dos anos 50 era totalmente ruralista. Pouquíssimas pessoas eram estudadas, treinadas, preparadas para enfrentar as grandes cidades. Então, existiam pouquíssimas pessoas nas cidades, e houve uma necessidade do boom industrial. E esse boom industrial trouxe as pessoas lá da área ruralista para a cidade, mas sem treinamento nenhum. Então, nós paramos nos anos 50, o boom da indústria ocorreu, a necessidade da indústria ocorreu, e aí nós chegamos no parâmetro em que nós estamos. Agora precisamos acelerar novamente, mas por onde nós vamos acelerar? Então vai ter novamente uma concorrência grande num processo econômico de um sistema produtivo. Esse sistema produtivo vai inserir, incentivar, vai brigar com as pessoas para que continue no processo, na indústria, criando novos produtos, parando de importar, diminuindo a importação, deixando de ser único e exclusivo produto importado por causa do preço. Então nós vamos ter que repensar isso, guerrear, brigar tal e refazer. Mas do ponto de vista também agrário, nós temos que agregar valor ao nosso produto. Então, eu acredito que o país deixe de ser totalmente commodities, pare aí de produzir grãos e entregue para o mercado internacional o grão produzido, soja, milho e assim por diante, e processe ele, agregue valor. Eu acredito que isso seja a solução do nosso país a curtíssimo prazo, para a gente exportar um produto já manufaturado, mas com maior qualidade, com melhor qualidade e principalmente com valor agregado. Então nós vamos precisar sim usar o nosso recurso ambiental, e o Brasil tem um recurso ambiental gigantesco. A gente necessita explorar esse recurso ambiental de modo consciente, de modo a preservar, e mesmo que a produção não seja aquela gigantesca do jeito que a gente gostaria que fosse, por causa da degradação do solo, então eu teria que produzir menos, mas respeitar o solo e tal. Mas qual é o nosso foco? Agregar valor. Para que isso aconteça, é preciso que as leis regulamentem essa utilização, e nós temos todas essas leis. Semana passada nós falamos aí sobre
a floresta, né, o nosso regime florestal. Essa lei, ela já tem algum tempo, foi de 2012 uma correção lá de 1965 e tal, e foi aprovada, homologada, e virou um processo bastante interessante dentro do nosso país. E dando continuidade, nós podemos observar que as leis existem, sim, está lá a nossa lei aqui do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, tá? Que regula, que na realidade o artigo 225 da Constituição é que recebeu essa obrigatoriedade, essa receptividade vem lá da Lei Maior, e a Lei Maior abriu leis menores, estamos aí no ano 2000, gerando a Lei 9985, que faz a regulamentação do nosso Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, semanalmente eu estou trazendo aí umas curiosidades tal, do nosso Código Florestal semana passada, dessa lei nessa semana e assim por diante. Ou seja, o nosso país precisa sim mudar, nosso país precisa ganhar novos horizontes. Isso faz com que o direito administrativo, que é feito aí pelas organizações, pelo governo do estado, pelo município e tal, se prepare para receber o novo direito ambiental. E o direito ambiental, ele vai chegar, eu acredito que daqui para frente, com força maior. Essa força maior, ela vai empurrar Secretaria da Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente, CONAMA e assim por diante. Então, esses órgãos, administrativamente, eles terão que ser preparados. Tá aí a Karina chegando. Ok, Karina, bem-vinda aí. Então, eu acredito que esses órgãos, eles estarão sendo ampliados para poder absorver a quantidade de demanda vinda aí do direito ambiental. Então, pessoal, vocês já estão no terceiro semestre. Para quem quiser trabalhar com direito ambiental, eu vejo um campo vasto, um campo de poucos advogados, pouquíssimos especializados, e algumas pessoas que discutem o assunto sem ter noção do que está falando. Então a gente vê aí deputado, senador, vereador, tal, tentando discutir o assunto, mas sem entrar no mérito da questão, fica preso lá na Constituição Federal, lá no que a lei maior fala, mas esquece de vir para baixo nas leis infras, e a lei é o que determina essa possibilidade. Então, muitos políticos estão viajando, né, nessa necessidade. E eu acredito que o Brasil hoje entre agora, daqui para frente, nesse campo mais especializado do direito ambiental. Se a gente fizer uma volta, por exemplo, aí em São José dos Campos, pega aí essa estrada nova que foi liberada semana passada, até quem me falou foi a Maria de Lourdes, ela está aí com a gente. Eu também não tinha essa informação. Então foi aprovado, liberado, tal, essa estrada nova, um trecho da estrada nova. Se a gente der uma voltinha por ela, a gente vai perceber que não só São José dos Campos, como outras regiões nossas, o perímetro de São José, o perímetro do Vale do Paraíba, é um cinturão verde e esse cinturão precisa ser explorado. Está aí parado, eu faço inventário, uma das bolsas, né, da carteira de trabalho que eu executo está dentro do direito real, adjudicação, inventário, divisão de terras. Isso tem exigido muito da conciliação da engenharia com o direito, e eu percebo que as pessoas, cada um desses processos de inventário em que se transmite a propriedade de um pai para um filho, de um avô para um pai e assim por diante, ou a venda, não precisa nem ser inventário, a venda de uma terra, a venda de um sítio, de uma fazenda, ela hoje, para que seja registrada, que dê registro no cartório de registro de imóveis,
esse imóvel precisa agora estar regularizado, e para regularizar, eu comentei na semana passada, está aí o cadastro ambiental rural, não tem registro de um imóvel rural sem ter o primeiro registro no cadastro ambiental rural. Existe, então, uma obrigatoriedade, uma participação do advogado exatamente nesse aspecto, nesse ponto de vista. E eu vejo assim, mais de 90% do nosso território regional aqui não tem cadastro ambiental rural, não tem legalização. Qualquer venda de qualquer imóvel precisa do apoio do advogado, não precisa ser ambientalista, mas se ele tiver esse conhecimento, ele vai ampliar. Ele faz a regularização e já libera a informação para o cliente dele, falando, olha, você tem aí uma exploração, uma água, por exemplo, um tanque, e você usa esse tanque mesmo que de modo recreativo ou de modo produtivo, produzindo aí peixe, então você precisa regularizar isso daí, tem que ter licenciamento. Você explora água, precisa de licenciamento. Você quer vender um produto agrário, precisa de licenciamento. Quer plantar um determinado produto para você usar na exploração, precisa de licenciamento. Então, eu não vejo a nossa região, por exemplo, plantando palmito, e nós estamos próximo aí da serra. Acredito que se tiver uma mata próximo a essa mata, vai nascer palmito à vontade, mas eu não vejo aí as pessoas entrando num processo de regularização para essa atividade exploratória. Então, o que eu imagino? Precisamos sim. Tem um link aqui, deixa eu ver se tem mais alguém aqui acessando. Tem sim. Tabata está chegando, Suzane está chegando, Daniele está chegando. Bem-vindas, bem-vindas aí ao nosso grupo. Estamos agora em 7 pessoas. Ok, acredito que esteja tudo funcionando. Vou abrir a câmera só mais um instante aqui para dar um alô para todo mundo, mandar um beijo para todo mundo, dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês, que eu preciso. A Maria Alcântara também está chegando aí. Ok, estamos agora em um grupo 9 pessoas. Bem-vindo todo mundo. E aí, o que eu estou comentando? Só para eu, antes de fechar a câmera aqui, amador, né? Meio amador. Mas eu estou dizendo que eu tenho muita saudade de vocês. Esse grupo para mim é especial. Tenho muito carinho. E aí está fazendo falta nosso contato presencial. Mas eu espero que em breve a gente volte a ter esse contato para que a gente possa estar junto, tomando o café do Leandro aí, todo mundo tomando café. O Leandro vai ter que levar não só uma garrafinha, vai ter que levar agora 5 litros, porque nós vamos fazer junto aí, chamar o Bruno, chamar o pessoal e tal, montar o nosso café da manhã aí para se confraternizar, porque nós precisamos disso. Então, um grande beijo para vocês aí, saudade de vocês. Não estou no meu escritório está fechado por certas obrigações aí, então eu tive que improvisar, mas está tudo bem, estou em casa, está funcionando, tenho as minhas limitações aqui, o recurso da internet é bem diferente do que eu tenho, mas funciona legal, e para receber vocês aí com um grande beijo no coração, estou aqui firme e forte, espero que vocês estejam também. Então, vou fechar minha câmera aqui mais um pouquinho. Fechei. Estou retornando aqui a nossa área. Está aqui vermelhinho, está tudo ok. Estamos gravando. Então, pessoal, o que eu estava falando para vocês é o seguinte: para quem quiser trabalhar na área do direito ambiental, é muita coisa. Por que o trabalho não chega até o seu escritório? Porque essas pessoas que poderiam ter demanda no direito ambiental são pessoas mais leigas, são pessoas que não têm acesso à informação e ficam lá reclusas, quietinhas, tal, trabalhando na sua produção agrária ou na sua produção pecuária,
e não tem oportunidade de fazer um crescimento ou uma legalização. E aí eu estava comentando que, dando uma volta pelo nosso cinturão verde do Vale do Paraíba, por exemplo, é fácil perceber a necessidade de regularização. E aí eu comentei que uma das atividades que eu executo, quer dizer, a minha carteira maior está lá na área do direito real, do direito das coisas, e aí, trabalhando com isso, eu faço legalização de terras, legalização de processo, legalização de inventário, adjudicação, divisão de espaço condominial, né? E aí eu faço, eu me aproximo do cliente, mostro para ele, quando ele vem, olha, eu quero fazer a venda, quero vender o meu sítio, o meu terreno, e aí o cartório falou que não dá registro. Por que que não dá registro? Porque não tem o cadastro ambiental rural. Então nós vamos lá na Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura, nós vamos agendar lá. Eu preciso da sua matrícula, vou lá conferir no cartório, ver se você é o titular, tem a posse, tem a propriedade e tal. E aí faço a regularização, entrego o cadastro ambiental rural, o cartório de registro de imóveis registra, perdão, o cartório de registro de imóveis averba essa informação, faz constar lá na matrícula e aí sim ele pode vender. Então até mesmo a venda, muitas vendas aí de imóveis já estão ficando esses processos engavetados, esses processos guardados, e a coisa não vai para frente, não acontece. Aí o cliente se aproxima, você regulariza para ele, depois você fala para ele, olha, tem um tanque aqui que você está explorando peixe, precisa de licenciamento. Ah, como é que eu faço isso? Então, ele, na pouca informação que ele tem, ele jamais procuraria o apoio aí do judiciário ou do advogado ambiental, que vai, por meio do processo administrativo, buscar as fontes para regularizar os recursos que ele tem. O Brasil vai crescer do ponto de vista, nós precisamos agregar valor. Semana passada eu falei um pouquinho sobre as nossas reservas florestais, aí, o nosso direito florestal, nosso código florestal, bastante interessante, bastante... a gente consegue perceber a discussão aí que é feita por pessoas que quase não entendem nada, mas eles colocam, olha, do ponto de vista econômico, essa segregação desse espaço não faz prevalecer o nosso direito, tal, está amarrando. Então, cada um tem um ponto de vista, mas poucos conhecem a fundo a regulamentação que vem da Constituição da República para baixo, que são as leis infraconstitucionais. Então, qual que é o nosso objetivo hoje? Dentro do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 1, 2, 3 e 4 da Constituição, existe agora a regulamentação do que a Constituição absorveu para fazer com que as leis menores regulamente traga as disposições de como funciona o que a Constituição pediu, do que a Constituição determina. Antes de comentar um pouquinho a respeito dessa lei, eu trouxe aqui alguns artigos, principalmente aí do Ministério do Meio Ambiente. Deixa eu ver se tem mais alguém já aguardando aqui. Ok. Thalita chegou. Bem-vinda, Thalita, tal. Vamos dar continuidade. Então, além da lei, eu trouxe alguns artigos. Esses artigos questionam, informam, regulamentam. Tem aqui o Ministério do Meio Ambiente fazendo um breve relato a respeito desse Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Tem a OAB ela é bem recente, aí, dezembro de 2018, tal, falando um pouquinho sobre esse sistema de conservação, e tem outros artigos que mencionam isso daí. Mas a nossa vertente maior está lá na Lei 9.985. Antes de abrir essa Lei 9.985, aproveitando agora que nós
estamos com mais colegas, estamos aí 10 participantes, ok, retornando ali para a nossa tela. O que é que eu tenho, o que é que eu comentei lá no início, preciso comentar mais uma vez aqui para deixar bem claro. A escola, a instituição pede para que você não pare de fazer o AVA, você acesse o AVA, responda o AVA, faça o exercício que é pedido lá no desafio nota máxima. Esse desafio não parou, os prazos não pararam e a sua pontuação, você precisa acompanhar lá. Ela está acontecendo, ela está ocorrendo e ela vai ser um parâmetro para a somatória dessas notas, tal. E aí você pergunta, professor, como é que vai ser a prova? Recebi ontem a informação de que as provas ocorrerão sim na semana que vem, na semana do dia 13 em diante. Como é que vai ser essa prova? Essa prova vai ser remota, então eu vou selecionar algumas atividades, vou encaminhar para você. Como é que eu vou encaminhar? Eu vou informar, o Bruno vai colocar lá no grupo e tal, mas eu já estou gravando aqui, deixando essa informação importante. Vou abrir um pouquinho aqui a minha câmera para falar nesse instante aqui pertinho de vocês. Como é que vai ser essa avaliação? Ela será remota, então eu vou preparar o material, vou encaminhar, não no meu e-mail particular, não lá no Gmail, e não no e-mail também da faculdade, mas ele será uma derivação do e-mail da faculdade. Cada departamento, cada disciplina vai encaminhar para um e-mail específico para que as informações não se misturem, para que as informações continuem cada coisa no seu lugar. E vou tentar aí, de repente, fazer uma sugestão do Leandro aí que eu achei interessante, fazer em dupla, fazer 3 pessoas e tal, mas a minha preocupação é a negociação entre vocês, para que ninguém fique sem contatos, mas também pode fazer sozinho e tal. Então, e como é que vai ser feito? Não sei, eu tenho reunião hoje que vai determinar qual é o recurso que a faculdade vai liberar. Então, a faculdade já liberou o e-mail da escola, mas já abriu outros e-mails para que cada turma faça a gravação no e-mail específico, para a informação não se perder, para os alunos não se misturarem, principalmente por causa do prazo de lançamento. Então, ok, preciso que vocês continuem fazendo o AVA, que vocês continuem fazendo o desafio nota máxima. Esse tipo de aula aí eu acho que veio para ajudar aí muito, nos aproximamos bastante, chegamos aí próximos de uma aula presencial, você está gastando o seu tempo que já era previsto para você ficar lá na sala de aula, mas nós estamos próximos aqui, ó, estou sentindo o aperto de mão de vocês, o carinho de vocês. Então, façam o exercício, façam nota máxima, o desafio, encaminhem todas as informações que são precisas e vamos continuar aí com as nossas avaliações na semana que vem. Ela será remota, eu vou encaminhar para vocês, vocês têm um prazo aí, resolvem ela e tal, e depois me retorna para o e-mail específico. Mas nós não podemos parar. Nosso trânsito de informações, ele está bem próximo. De repente, daqui a 2 semanas, tudo volta ao normal, com segurança, e aí a gente volta a se relacionar lá na nossa aula presencial, já cobrando um cafezinho de vocês aí. A gente precisa fazer essa confraternização, essa turma maravilhosa. Então, vamos continuar. Vou fechar mais uma vez aqui a minha câmera, ok, e vou retornar a nossa... Professor. Oi, querida, pode falar. Gente, vocês têm liberdade. Prazer. Tá, só para fazer um adendo aí no que o senhor está trazendo em relação ao e-mail.
Na aula do André ontem, ele já liberou o e-mail da Croton, então provavelmente tudo que estiver sendo feito, até mesmo para centralizar as matérias com a faculdade, então já deve estar sendo liberado para o senhor também o e-mail direto da Croton. E eu acredito que as provas, os trabalhos vão tudo ser entregues direto nesse e-mail. Sim, eu tenho o e-mail da Croton já. Eu tenho o e-mail da Anhanguera, né? Que já é vertente da Croton. Mas o que acontece? Se todos mandarem no mesmo e-mail, a Croton se comunica com a gente pelo e-mail que é específico, mas se todo mundo mandar, se todos os alunos mandarem para o mesmo e-mail, mais as informações do dia a dia que a Croton encaminha, a informação eu tenho receio que ela vá se perder. Então, o que é que eu já fiz? Eu dentro do e-mail da Croton, eu abri outros e-mails, mas um para cada turma. Aí cada turma vai encaminhar para a Croton, mas já vai cair especificamente na caixinha da turma. Cada turma vai encaminhar para a caixinha correta. Exatamente para não ficar Ótimo. tudo na raiz bastante espalhado. Porque senão, imagina aí, Ok. 7, 8 turmas, nossa senhora, fica difícil de controlar isso. Mas ok, valeu, e então eu vou encaminhar, vou entender como que vai funcionar isso, vou encaminhar para vocês, vocês respondem, depois mandam para mim e tal, e a gente dá continuidade. Então vamos Então, lá. já que o senhor está indo para essa reunião hoje, professor, eu me permito assim, uma sugestão também, dentro dessa questão, né, do que é colocado dentro da nossa formação. O desafio nota máxima enquanto obrigação. Nós estamos numa área extremamente complexa, com muito material. São José dos Campos, aqui nós estamos com 60% de área rural, poucos sabem dessa dimensão da possibilidade de direito ambiental aqui mesmo dentro de São José, e aí a gente fica desviando com tarefas tipo Enem. Então, o desafio nota máxima, o tempo que nós usamos para fazer questões de Enem, eu acho assim, não que não são importantes as instruções, as atualizações em relação assim mas assim diante da dimensão do que nós estamos vivendo, usar o tempo para resolver questões de Enem com a obrigação, não é nenhuma questão assim de curiosidade. Então, eu estou sentindo assim um desperdício de energia dentro do currículo da Anhanguera. Então, estão tendo assim alguns desvios que eu acho assim que tira o foco do objetivo principal, a nossa formação como conhecedores das leis. Certo. Bastante interessante, uma observação que vale a pena, sim, vale a pena ser divulgada, vale a pena comentar isso com a coordenação, para que comente com a diretoria e leve para outras instituições aí, para outras Jacareí, Taubaté e tal. Mas o que eu vejo? Só um instantinho. O que eu vejo? A escola, ela recebe essa informação via Croton, que centraliza todas as escolas da Croton ao mesmo tempo. Então, para consertar isso, eu acredito que vá bastante tempo. O aluno, quando termina o curso, precisa fazer o Enem. E tem Enem diferenciado para um curso, para outro? Sim. Nós vamos fazer o Enem específico. Enem não, perdão, ENAD. Enem é do colégio, ENAD. Nós vamos fazer o ENAD depois Então, é da isso que eu estou faculdade. questionando. Então, nós vamos preparar para o ENAD fazendo matérias do ensino médio. Então, não quer dizer, é algo que nós já passamos, é algo que já está no nosso passado, e nós estamos usando o nosso tempo para rever coisas que nós já vimos.
É nesse sentido que eu estou colocando Entendi. assim o sentido do desperdício. Então, digamos que tivesse o desafio nota máxima, com algumas questões que nós já vimos em relação à OAB, o que nós estamos preparando na matéria. São tantos materiais vastos e, de repente, essa caixinha que o senhor citou aí, o e-mail da Anhanguera, e aí o senhor tendo essa organização, até mesmo para não perder os trabalhos. Eu acredito que essa sugestão pode ser levada para a Croton. Em que sentido? Tem todo um regulamento, são 10 mil alunos, coisa e tal, é muito macro, mas e aí, na caixinha do direito vai cair o quê? Então, o desafio nota máxima na caixinha do direito para tal semestre vai cair o quê? Porque senão eles estão fornecendo geral para todos os cursos, não existe uma unificação em 10 mil pessoas. Entendo. Bastante curiosa até essa informação sua. Se você fala Enem passou, realmente, Enem passou, nós temos que se preparar para o ENAD. Eu vou sim comentar isso, eu vou levar para a diretoria para que ela tenha a oportunidade de falar com a Croton de modo geral e falar, Croton, pensa mais nisso, arrume outras vertentes, tal, melhora isso. E claro que não vai ser imediato isso, nem sei quando que eles vão conseguir gerar novos conteúdos, tal, mas se a gente não começar, não empurrar, não falar dessa necessidade, as coisas não acontecem. Legal, eu gostei da sua informação e eu vou encaminhar esse pedido já para a nossa coordenação, que vai passar para a diretoria, até chegar na Croton para trazer. É direito? Fica mais próximo com o direito. É engenharia? Vai para engenharia. É saúde? Vai para saúde e tal, para ficar um pouco mais restrito a informação dentro do curso que cada um está fazendo. Legal. Então, voltando aqui ao nosso conteúdo, a nossa lei da semana passada fala do nosso Código Florestal, está aí, São José dos Campos, o nosso Cinturão Verde, Vale do Paraíba, tem muito serviço mesmo. Eu comecei a fazer alguns anos atrás lá no fundo do vale e eu não consigo sair do fundo do vale, porque eu acabo um serviço, começa outro, acaba aquele, já tem o outro já ficou sabendo, aquele vizinho tal, e as coisas. Olha, a quantidade de trabalho é enorme, enorme. Muito agradável de trabalhar, as pessoas são simples, então é um direito um pouco estressante, e quem quiser trabalhar com essa área do direito vai botar o pé no chão, realmente, vai usar o que o campo cobra aí, mas eu tenho certeza que vocês vão se sentir bem. Então, voltando aqui à nossa regulamentação do artigo 225, inciso 1, 2, 3 e 4 da Constituição, que recepcionou a necessidade de ter um país positivado do ponto de vista ambiental, nasceu a Lei 6985, que faz a regularização do Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Essa lei, ela, como todas, está dividido aí em artigos e em capítulos. Capítulo 1, ele fala das disposições preliminares, como é que regulamenta, como que regulariza. Então, ele diz aí, essa lei institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação é para o país inteiro. Estabelece critérios e normas para criação, implantação e gestão da unidade de conservação. Poucas unidades das cidades estão vivas fazendo isso daí, Secretaria da Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente. Eu não saio de lá, sou figurinha carimbada nesses lugares, e eu vejo a necessidade que eles têm de mão de obra especializada. Não tem mão de obra especializada, dada aí a necessidade de crescimento do nosso país, eu acredito que vai abrir sim espaço para pessoas treinadas, pessoas preparadas, começarem a apoiar mais essas secretarias, que hoje vivem aí
tem recurso, mas não tem mão de obra preparada. Então, tem engenheiro que deveria ser o advogado, o engenheiro está olhando a terra, mas ele teria que ter também um parceiro advogado olhando os recursos para chegar na terra. Então, a gente precisa crescer, o país precisa crescer nesse aspecto. Então, tá aí, unidade de conservação, o que ele fala? Espaço territorial e os recursos ambientais, incluindo águas jurisdicionais, tá aí a briga já de quem pertence, quem usa, quem explora, quem paga, para onde vai a movimentação do produtor rural e assim por diante. Então, características relevantes, naturais, que foram instituídas pelo poder público e assim por diante. Daí ele fala, conservação, o que eu faço? Manejo do uso humano da natureza e assim por diante. Diversidade biológica, recurso ambiental, preservação, proteção integral, conservação, manejo, todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica dos ecossistemas. Aí ele vai abrindo uso direto, uso indireto, ou seja, extrativismo, recuperação, restauração, zoneamento, plano de manejo. Olha, o que é que aparenta isso? Uma regulamentação feita por um legislativo, e esse legislativo desconhece lá no chão mesmo da agricultura e da pecuária a necessidade de leis menores para que o recurso chegue até lá. Então, ela é uma lei, sim, é uma lei que faz um macro, mas carente hoje das necessidades menores para fazer o recurso chegar lá na mão de quem precisa. Criar associação, criar dispositivo, ferramentas, tal. E quem é o especialista nisso? Não tenho dúvida nenhuma que é o advogado voltado ao direito ambiental. Não é o engenheiro que tem o ponto de vista de manejo, proteção, cultura, tal, legal. Ele se esforça o máximo possível, mas o caminho para fazer com que o recurso, a necessidade chegue até o campo, chegue até a agricultura, chegue até a pecuária, tem que ser feito por quem está preparado e conhece as leis, que é o advogado. Então, esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação tem o seguinte objetivo, tá aí, ó, contribuir para a manutenção da diversidade biológica, proteger as espécies ameaçadas, contribuir para a preservação, promover o desenvolvimento, ou seja, é uma associação política e econômica voltada a uma atividade especificamente rural ou ruralista, que a gente viu nascer aí o projeto Tamar, tal, mas mais com cunho político e menos com cunho voltado a ter um recurso natural. E a gente precisa disso. Então, quero que vocês, com carinho, acessem essa lei aí, olhem as modificações, as introduções e vejam de que forma ela pode agregar valores para você como advogado, para que você, militando nessa área ou recebendo um cliente, possa conversar com ele especificamente. Ou seja, se a gente for olhar Código Florestal, for olhar esse Sistema Nacional de Conservação, nós vamos perceber que tem muito trabalho. E aí eu trouxe alguns artigos que falam, que resumem um pouquinho essa informação. Esse artigo é bastante interessante, é da Secretaria, né, do Ministério mesmo do Meio Ambiente. Quando eu falo meio ambiente, eu já falo a Secretaria, é o meu contato bastante lá em Guaratinguetá. Secretaria do Meio Ambiente lá é um prédio magnífico, dois ou três andares e tal, mas é um prédio que tem umas pessoas voltadas especificamente para a atividade, e naquele espaço que eu vejo, cabe mais aí uma centena, 2 centenas de advogados especializados para poder fazer com que o apoio à nossa pecuária e agricultura cresça. Então, eu imagino assim, com tudo que está acontecendo, esse repensar do país, abra espaço para todas as secretarias para poder crescer e para poder
produzir, né? Fazer chegar o recurso. Então, a própria Secretaria do Meio Ambiente faz um resumo aí do Sistema Nacional de Conservação. Esse artigo eu vou deixar disponível lá no AVA para vocês, vou subir, tal, depois eu gostaria que vocês mantivessem contato com ele. Na semana passada eu mostrei que existe uma briga aí entre a economia e a necessidade do Código Florestal. Da mesma forma, eu tenho unidade de conservação. Quando eu falo que vou conservar alguma coisa, significa que eu estou tirando espaço de alguém que tem uma terra. Eu estou impondo uma obrigatoriedade para que seja preservado um espaço da terra que ele tenha. E aí o cara fica pé da vida, né? Porque ele fala, nossa, eu não vou poder usar toda a minha terra. Sim, use toda a sua terra, mas use de modo consciente, porque isso vai ser importante para que você tenha esse espaço até para um exercício futuro, porque as coisas não diminuem assim da noite para o dia. Então, o próprio Secretaria do Meio Ambiente, mais a gestão do meio ambiente, ele diz o seguinte, que esse sistema tem o seguinte objetivo, está lá, copiou da lei, por isso que eu trouxe a lei para vocês. A gente olha o artigo, mas sabe que do artigo de onde vem a informação do artigo. Então tá aí, contribuir para a conservação, proteger as espécies, contribuir para a preservação e restauração da diversidade. O que é que eles fizeram? Como essa informação ela corre na mão aí de todos os pecuaristas, os agricultores, eles foram lá, pegaram tá lá na nossa lei aí, pegaram o nosso ponto a ponto do que está especificado aqui, tá lá, artigo 4, tem os seguintes objetivos. Pegou isso aqui porque ele sabe que as pessoas não têm acesso à lei e colou na revista e distribuiu a revista. Ou seja, é bacana isso, é interessante. Então, existe aí essa imposição legal que é regulamentada, que vem da Constituição Federal, mas também é trazido por outros artigos, por outros comentários a respeito dessa necessidade. Então, ele fala aí ele começa a colocar um ponto específico dele, gestão. O que é essa gestão? Esse sistema, a gestão desse sistema é feita com a participação de 3 esferas, federal, estadual e municipal. Daí ele está abrindo espaço entre federal e municipal para chegar mais perto da gente, para chegar perto das pessoas que estão produzindo, gerando recurso, gerando produto e precisam de atenção. As competências dos órgãos para a gestão do sistema vão desde a coordenação e acompanhamento até a implantação propriamente dita. Então, o que é essa implantação desse sistema? É um sistema gerido pelos seguintes órgãos, e aí ele tem órgão consultivo, deliberativo, órgão central, órgãos executores, ele traz aí os nossos conhecidos, né? Principalmente é o IBAMA, que a gente já ouviu falar muito, tal, e volta a tentar regulamentar. E aí abre espaço para outros assuntos. Então, ele se aproxima do recurso que o Brasil, como produtor da área do direito ambiental, que é do recurso ambiental, que ele precisa, e essa regulamentação não chega até o produtor. Então, como é que nós vamos fazer isso acontecer? Como é que nós vamos ligar essa lei federal, estadual, municipal a quem está lá com o pé no chão produzindo? Como é que nós vamos fazer chegar essas informações e esses recursos? Quando a gente fala em sistema produtivo, a gente sabe que o Brasil, nos anos 50, tirou as pessoas do campo e trouxe as pessoas para a cidade, ou seja, drenou o recurso do campo e o trouxe para a produção industrial. Essa produção cresceu, se organizou, tudo funciona, tudo agrega valor, mas e o campo? Como é que ficou? Então, hoje, nós estamos aí em 2020, 8 de abril de 2020, e nós temos a necessidade de fazer com que esse sistema realmente exista. Então, nós vamos ter que produzir o que a cidade produziu dos anos 50 até hoje, nós vamos ter que fazer com que a pecuária e a agricultura também tenha esse recurso, que faça nascer esse recurso.
Trouxe aí a OAB, isso eu acho bastante interessante, o que é que a OAB fala sobre isso, o que é que ela regulamenta, o que ela comenta sobre o que está regulamentado, né? Então, você está vendo aí esse artigo aí de dezembro de 2018, a OAB falando, puxando aí a Constituição Federal, vou ampliar um pouquinho aqui, a Constituição Federal estabeleceu os poderes para que isso exista de modo equilibrado e atribui, define obrigações. Então, a OAB está dizendo, do ponto de vista dela, olha, esse rol é meramente exemplificativo, integrando toda a área com atributos relevantes e especialmente protegida. A própria OAB está falando, olha, isso aí é exemplificativo. Olha o espaço, quando ela fala, cancelar, quando ela fala que esse rol é exemplificativo, significa que não para por aqui. Mas por que não tem? Porque só vai ter mais quando o próprio advogado entrar com os processos de regulamentação, fazer chegar no judiciário, que vai provocar o Supremo Tribunal Federal, acredito, porque não tem duas partes brigando, tem o agente, a parte ativa de um processo comum, que vai procurar guarida no judiciário, que, por sua vez, vai chamar o Ministério Público para falar, o Ministério Público vai chamar os órgãos competentes para falar, e aí vai existir uma brecha, porque precisa de pessoas especializadas e treinadas. O próprio juiz vai colocar uma sentença do que ele acha que é a forma mais correta, e a apelação é o primeiro caminho que o advogado tem que fazer para que chegue lá no Supremo Tribunal Federal, e aí ele apela e vai fazendo a sequência das apelações até que chegue na mão do Supremo Tribunal, e ele fala, olha, do ponto de vista do direito ambiental, é assim, 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 assado. Ele vai ter que mencionar ou uma jurisprudência, se tiver lá no Supremo Tribunal, vai vincular, mas se não tiver essa jurisprudência, ele vai ter que fazer gerar esses recursos para que as coisas aconteçam aqui embaixo. Então, o caminho a gente conhece. O engenheiro conhece? Não. O engenheiro não conhece. Então, se o advogado conhece, é hora do advogado trabalhar nesse aspecto. Está aí a própria AB botando a boca no trombone, dizendo que isso não exatamente um exemplificativo, mas não é uma finalização, e ele precisa ampliar, e é possível sim ampliar. Então, ele coloca lá, unidade de conservação, tal, lei de 2000, com as suas atualizações, tá, gente? A lei é de 2000, mas as atualizações já existem. E aí ela comenta, a lei tal, institui o sistema de unidade de conservação para criar as unidades e estabelece um sistema nacional com regras. E aí, atenção, unidade de conservação é o espaço protegido, tal. Então, o que ela está dizendo? Foi lá também. Foi lá exatamente na lei onde nós estávamos. Está aqui, olha. Olha como a criação é pequena, olha como a gente está próximo do que se fala com o que se regulamenta. Está lá, olha aí, acabamos de ver exatamente aí, ó, manejo, uso direto, uso indireto, diversidade biológica, está aí. Então, o que a gente vê hoje nos artigos é exatamente o que a lei ela estabelece, ela cria, ela disponibiliza, mas o conceito precisa ser questionado. O conceito não está preso exclusivamente lá no que diz a lei, mas sim no questionamento que a gente faz com que as pessoas que precisem do licenciamento, precisem da regularização, precisem da exploração, tenham em mãos. Isso não chega na mão de qualquer pessoa. Por quê? Porque falta o caminho inteligente, falta o direito ambiental. Mas se eu trabalhar no direito ambiental, eu tenho retorno financeiro. Se eu juntar a necessidade que o meu cliente tem, ou se eu mostrar para ele que existe a necessidade de regularização, de regulamentação, de outorga, de aprovação para o manejo que ele está fazendo, aos poucos esse recurso vai estar chegando,
mas também existem as vertentes de recurso financeiro do federal, estadual e municipal para a gente poder se manter vivo aí até que a gente faça uma carteira boa de trabalho. E só fica quem tiver vontade mesmo de ler, de pesquisar. Não existe uma doutrina vasta como tem aí no direito penal, não existe uma doutrina vasta como tem aí no direito civil, no tributário, que já tem menos um pouco, mas tem, trabalhista e tal. Então, os recursos, as informações são menores. Mas quem é que vai gerar a informação daqui para frente? O advogado ambientalista. Então, tem espaço? Tem espaço. Então, vamos lá, mas para isso eu preciso conhecer, eu preciso trazer aí para o meu rol de conhecimento essa participação. Então, unidade de conservação, manejo, plano de manejo, recuperação, zona de amortecimento, tudo isso eu preciso saber. Aí vem algumas informações, por exemplo, informação importante, são órgãos gestores desse sistema, o consultivo e deliberativo, CONAMA, falamos aí do CONAMA, gravei algumas coisas há umas 2 semanas atrás sobre o CONAMA, que acompanha a implementação do sistema, mas qual é o ponto de vista do CONAMA? O ponto de vista que vem lá do legislativo, não é prático, não é derivado da necessidade que a gente vê de aprimoramento dos recursos. É simplesmente um retrospectivo do que foi aprovado em cima da lei, mas com a observação específica lá do Poder Legislativo. Aí sim, o IBAMA já tem as suas outras vertentes, as suas necessidades e tal, e aí ele já abre espaço para os órgãos estaduais, municipais, os quais implementam esse sistema, os quais subsidiam, né, as propostas de criação. Então, a gente fala muito aí de proposta, mas cadê a realidade? Existe sim essa realidade. A gente aqui não se aproxima muito do que está acontecendo no direito ambiental, nas emendas do direito ambiental, nos recursos do direito ambiental, nas sentenças provenientes de cada um dos juízes que usam da sua sabedoria para fazer com que o direito funcione, mas tanto do aspecto civil, administrativo e ambiental. Então, pessoas especializadas precisam em todas as esferas. Tem espaço, sim. Agora vou comer um gengibre aqui, ó, para poder lubrificar a garganta. Gengibre é uma delícia. Vamos lá. Tem gente que sabe fazer gengibre aí que não está contando. Deve ser observada a diferença existente entre as duas. Uma é a preservação, a proteção integral, e a outra é o uso sustentável. Essa é uma briga entre o desenvolvimento econômico. Está aí o nosso presidente, ele fala muito sobre a necessidade da exploração, a necessidade do desenvolvimento, e uma outra fala que é preciso não explorar, mas sim... deixa eu ver se tem alguém aqui aguardando. Johnny. Ok. Johnny chegou aqui na nossa turma. Então, voltando aqui. Então, existe uma briga muito grande entre o que está sendo oferecido como necessidade de recurso, esse recurso é ambiental, com a exploração econômica e a proteção. Se a gente parar para pensar, é facilmente perceptível a existência dessa dicotomia. Um quer preservar, o outro quer explorar. Mas eu não vejo hoje uma atividade que agregue valor. Repensando aí o Brasil, nós temos que deixar de ser commodities, temos que deixar de ser exploradores e entregar o que a gente está produzindo sem agregar valor. Na realidade, nós estamos entregando a matéria-prima e os países que estão absorvendo essa matéria-prima é que está agregando valor e o dinheiro está ficando lá com eles. Então, o Brasil precisa, sim, agregar valor. Como é que eu faço para agregar valor?
além de explorar, além de fazer o extrativismo, necessariamente eu tenho que colocar valor, eu preciso manufaturar esse processo, eu preciso juntar as duas economias. Esse é o meu ponto de vista. Um pouco antes aí do próprio governo falar, eu comentei nos grupos que eu estava me manifestando, falei, olha, o que o governo precisa fazer é, na saída dessa crise, fazer com que as pessoas deixem de olhar essa crise, deixem de olhar exatamente o que aconteceu para visualizar uma nova oportunidade. E aí só seria possível com a redução dos impostos. Reduzindo o imposto, o cara começa a olhar e fala, nossa, eu agora posso criar uma produção, fazer dinheiro, fazer acontecer, e aí ele vai contratar tal, e as coisas vão ganhar um novo horizonte. Ou seja, eu comentei que a necessidade da redução de imposto para clarear a visão das pessoas, né? Para dar um boom na nossa economia. Tá aí, falou isso a semana passada e já está sendo encaminhado. Eu acredito que quando a gente sair dessa, vai sair com outro horizonte. O Brasil vai deixar de ter aquele marasmo e vai se sobressair. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui aguardando. Não tem, tal. Vamos continuar a nossa atividade. Então, está aí a própria OAB falando sobre essa necessidade, falando de cada um dos poderes, os limites da implantação, os instrumentos normativos, mas eles acabam se fixando no que diz a lei, e não no que diz a necessidade dos recursos para que consiga prover e desenvolver o meio ambiente do ponto de vista econômico, junto com a preservação. E aí ela fala uma coisa interessante, a alteração de uma unidade de proteção integral em uma unidade de uso sustentável, a alteração da unidade de proteção em uma unidade de uso sustentável. Não está expressamente prevista no artigo 22 da nossa lei. No entanto, deve-se entender ser essa alteração prejudicial ao meio ambiente, aplicando-se o que está sendo exigido no 225, parágrafo 1º e 3º da Constituição Federal. Então, é o ponto de vista dela. Ela está dizendo que o que está tendo essa regulamentação do artigo 22 da lei, vamos dar lá uma olhadinha, artigo 22 dessa lei, ela entende que precisa de mais embate para fazer o equilíbrio entre o que está sendo protegido do que está sendo explorado. Está aqui, ó. Ela diz assim, da criação, da implantação e da gestão da unidade de conservação. A unidade de conservação, as unidades são criadas por ato do poder público. Essa unidade de conservação por ato do poder público. A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar onde vai ser essa localização de preservação, onde vai existir essa região. Mas aí tem muita gente comentando que quem vai fazer isso, quem vai participar disso? Leigos ou políticos? No processo de consulta que trata o parágrafo 2º, o poder público é obrigado a fornecer a informação adequada e inteligível à população local e a outras partes interessadas. Aí eu pergunto, quem são as pessoas preparadas para gerar informação inteligível? Tá vendo como as coisas vão acontecer e vão explodir? Quem são essas pessoas preparadas? Somos nós. Somos aí os gestores do direito ambiental. São os advogados que se tornarão especialistas para trabalhar na área do direito ambiental. O engenheiro consegue gerar essa informação se a gente não parar para pensar que do ponto de vista técnico, ele sim é a pessoa competente, mas não é só uma informação técnica, eu preciso de uma informação que una esses dados técnicos
com os recursos, ou seja, que ligue essa necessidade do cara aqui de baixo, que tem um terreno, que tem uma metragem, que tem um ponto de vista, e que chegue até os órgãos direcionadores por meio das ações. Quem gera isso daí? O advogado, exclusivamente o advogado. Então, essa informação inteligível, ela mostra claramente a necessidade de nós, advogados, nos prepararmos para esses embates. Quem é que está falando isso? A OAB, ela está se manifestando, mas se a gente for olhar lá no fundo, a gente vê que existe realmente um espaço, essa lei está aberta. E qual é o elemento de ligação? É o advogado. Pode-se estabelecer a seguinte regra: quando a proteção ambiental for diminuída, sempre haverá exigência determinada por lei. Quando a proteção for aumentada, poderá utilizar-se do instrumento normativo do mesmo nível hierárquico. Olha que interessante. Quem faz o instrumento normativo? O instrumento normativo está aí regulamentado lá embaixo. Quem gerou esse instrumento normativo? Pode ser um órgão federal, por exemplo, a Receita Federal. Ela faz passo a passo, cada coisa que ela faz tem que estar descrito num instrumento normativo. Mas e o órgão ambiental? E as secretarias ambientais? Não tem esse instrumento, não tem essa ferramenta, não tem essa oportunidade. Então, deixou em aberto. Você faz um pedido, fica aí 2, 3, 4, 5 anos e não gera resultado. Por quê? Porque falta um instrumento normativo. Então, não adianta o engenheiro especialista lá na engenharia agrária levar isso para frente, porque ele fala, ó, eu fiz, eu provoquei, mas o fato de fazer e provocar não gerou recurso fundamental para poder dar guarida, para poder chegar na mão de quem precisa. Como é que eu faço isso? Buscando o judiciário, e o judiciário é que vai se manifestar para isso. Então tá aí, criação da unidade de conservação, criação da unidade e manutenção, precedida de consulta pública. No entanto, a consulta pública não vincula o poder público. Aí o cara gasta um tempão, faz aí um baita de um estudo e o poder público fala, tá bom, como é que eu posso te ajudar? Ele também não sabe. Por quê? Porque falta ação do direito ambiental, do advogado ambiental. Na criação da estação ecológica e de reserva biológica, não é obrigatória a realização de consulta pública. O zoneamento estabelecido, né, a zona de amortecimento tem uma distância fixada. Aí eu acho interessante voltar lá no nosso Código Florestal, que eu coloquei na aula passada, o distanciamento que precisa para ser observado nas construções, nas edificações, próximo de lago, rio, córrego e assim por diante. Mas ele fala aí uma coisa importante, a lei interna da unidade de conservação, a lei interna da unidade de conservação. Onde é que eu vou achar isso? É a lei interna da unidade de conservação, devendo todas ter um plano de manejo cujo prazo de criação é de 5 anos, ou seja, ele está estabelecendo a necessidade de criação de um plano num prazo de 5 anos, e esse prazo, a zona de amortecimento, não engloba a unidade de conservação, ou seja, está tudo em aberto. Quem é que faz as 4 mãos aí? O plano de manejo vem lá do engenheiro agrônomo, e levar essa ferramenta para cima, sim, é do nosso advogado ambiental. Então, abre mais um espaçozinho, está lá na lei, quadro das unidades de proteção integral, estação ecológica, está em área pública, característica, preservação da natureza e pesquisa científica, visitação proibida, exceto com objetivo educacional. Está aí, uma estação ecológica. Dentro da Secretaria do Meio Ambiente, tem lá, estação ecológica. Eu visito lá constantemente, mas pode visitar? Não, não pode, é uma visitação fechada. Mas eu transito por lá, eu tenho bastante amigos e tal. E aí eles me mostram, olha, professor, tá vendo? Lá eles não me chamam de professor, né? Tá vendo, doutor? Aqui, ó, eu tenho
eu tenho uma quantidade aqui de plantas, essas plantas vão ser aplicadas nessa região, naquela região e tal, e eles fazem o manejo voltado aí às informações que tem o engenheiro agrônomo, que do ponto de vista para eles é o que mais se aproxima entre a pessoa que necessita do recurso e o próprio recurso da agricultura. Mas qual é o caminho para fazer com que chegue o recurso na Secretaria da Agricultura e da Secretaria para o usuário? É a ação. A ação que é movida pelo advogado ambiental é como se fosse uma ação movida aí pelo direito civil, em que uma pessoa pede remédio e o remédio é caríssimo, 1.000, 2.000, 5.000 reais, 10.000 reais o remédio, e sem esse remédio a pessoa não vai sobreviver. Ela precisa desse remédio, é obrigatório esse remédio para ela se curar, por exemplo. Está lá, o direito civil é que está cuidando disso. Então, o negócio jurídico vai gerar aí uma interface entre essas duas pessoas, essas necessidades, tal, vai juntar os órgãos e o juiz vai determinar 30 dias, 5 dias, 10 dias, sei lá, para que o remédio chegue na mão de quem necessita, e se não chegar tem multa, chamada astrente, né, multa diária. Então, as unidades correm atrás para resolver esse problema. Mas nós estamos falando do direito civil, nós estamos falando aí do direito mais próximo das pessoas. Não é só isso. E se o meu cliente lá da fazenda, do sítio, da roça, precisa desse recurso? Cara, eu tenho que entrar com o processo do direito ambiental pedindo o mesmo recurso. E a gente não tem essa tradição. A gente não tem. O Brasil hoje não tem essa imposição. E ela é preciso aproximar os órgãos, é preciso aproximar a pessoa carente que precisa desse recurso do provedor. Como é que eu faço isso? Direito ambiental, processos ambientais. E a nossa área do direito ambiental está carente disso. Se você abre uma ação, chove ação para você dar continuidade. Chove. Mas você precisa fazer a primeira. Então lá, o que é uma estação ecológica, uma reserva biológica, um parque nacional? Eu gostaria que vocês olhassem com bastante carinho isso daqui, que está nesse quadro, e olhassem também lá na lei, juntasse esse conhecimento para guardar para você e para a gente usar no nosso dia a dia aqui. Então, a OAB está mostrando, mas o que ela está mostrando é o que está vindo da lei. Legal, são comentários que as revistas trazem. Aí eu tenho revista jurídica, né? Mais uma revista aqui trazendo o ponto de vista jurídico da unidade da Tavene, da unidade de conservação. Mais um artigo que vem aí da ECO. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. E alguns comentários, por exemplo, um advogado ambientalista tal, falando um pouquinho a respeito dessa lei e dando o ponto de vista dele. Então, são essas informações que a gente precisa ter em mente. Essas informações fazem parte do nosso dia a dia. Então, trouxe aí, vou liberar para vocês, vou subir essa informação, colar esses artiguinhos que eu gostaria que vocês olhassem, vissem, lessem o LDD, que é bem curtinho, bem singelo, mas ampliasse um pouquinho mais o seu conceito. Então, vou voltar aqui no nosso time, vou abrir aqui a nossa câmera novamente, o Melk está aí, ok, lembrando que essa aula é uma aula DIB. A aula DIB, ela tem aí o período reduzido, mas isso não significa que para por aí. Agora você faz mais uma parte da aula DIB. Se a gente tem 3 horas de aula, 1h30 está na aula DIB, 1h30 você tem que continuar gerando
a sua pesquisa, gerando o seu ponto de vista, tal, para agregar valor. Tá lá, trouxe lá no finalzinho o Código Civil, trouxe do escritório o Código Civil, trouxe o meu código de uso capião. Parece pouco, mas é uma literatura vasta, uma literatura enorme, que faz com que a gente tenha a obrigação de sempre estar atualizado. Não se esquecendo que a escola, a instituição, pede para que você constantemente execute todas as suas atividades que ela julga que são obrigatórias, faça o seu AVA, encaminhe as respostas, faça o desafio nota máxima. O desafio é o que ele tem hoje, o que está existindo hoje, nos obriga aí a conhecimentos que já está gravado nessa aula também, Maria de Lourdes até comentou, que precisa de informação mais atualizada. Esse desafio precisaria estar incluindo questões mais voltadas ao direito, mas até que isso ocorra, muito tempo vai se passar, porque essa aí é uma informação que vem da Croton, e até a Croton se especializar, ela vai ter que buscar, por meio aí de outros colaboradores, quais são as atividades específicas para cada grupo e tal, para poder fazer acontecer um conteúdo um pouco mais evoluído. Mas o que depende aí dos professores, o que depende particularmente aí do meu aspecto, estou aí pesquisando, estou aí sempre trazendo experiência nova para você, mostrando o que acontece no dia a dia, mostrando o que é um processo na prática, como ele ocorre, como ele é gerado, como ele é levado, como a gente interage com as partes menores e os órgãos responsáveis, talvez aí futuramente entre os órgãos responsáveis e os geradores dessa legislação, que pode ser municipal, pode ser estadual, pode ser federal. Mas essa experiência eu acho que é extremamente importante, esse contato é extremamente importante para que você, estudante do direito, visualize tudo o que está acontecendo. E amplie o seu canal, porque não é só direito civil, direito de família, direito penal, poucos aí se arriscam ao direito tributário e muito menos ainda se arriscam ao direito ambiental. Lembrando que não é só fazer essas atividades. Recebi ontem da escola que as nossas avaliações continuarão sim a partir da semana que vem. Então vai ter prova semana que vem. Como é que vai ser essa prova? Remota. Como é que isso vai funcionar? Eu vou ter reunião hoje, exatamente para direcionar um pouquinho mais, tal. Mas como é que vai funcionar? Eu acredito que eu envie para você, e você tem um tempo aí para você fazer essa prova e para me retornar, para devolver para mim essa prova. Como é que nós vamos usar? Nós vamos usar o e-mail da Croton, só que o e-mail da Croton, eu tenho lá o e-mail do professor e tal, para que todas as informações não cheguem especificamente num lugar só, eu já abri menores e-mails, e a hora que você mandar já cai lá na caixinha certinha que o professor Odair abriu, que é exclusiva do professor Odair, com relação, e exclusiva de direito ambiental. Então, cada professor vai ter aí a sua metodologia. Eu acredito que essa seja mais fácil, até mesmo para eu fazer gestão, até mesmo para eu poder informar, né, quais são as atividades que eu tenho, quais são as minhas respostas, e aí eu vou ter que receber o retorno de vocês, conferir, corrigir e lançar as notas. É claro que o prazo para lançamento da nota ele foi ampliado, né? Porque não dá para fazer isso dessa mesma forma, nesse mesmo instante que a gente tem.
Mas aí sim, o prazo não para, o prazo não muda. A semana que vem tem prova, eu encaminho, vocês respondem, devolve para mim, eu corrijo, lanço a nota. Vocês já mandaram uma prévia aí do trabalho de vocês, eu vou usar o que vocês já mandaram, tal, para fazer o lançamento das notas relativo aos trabalhos, e depois continua fazendo a pesquisa. Eu acredito que quando vocês forem fazer a apresentação no modo presencial, a gente já tenha voltado com segurança para dentro da sala de aula. Então, gente, microfone está aberto, estou com muita saudade de vocês. Eu reservava aí a quarta-feira para a gente tomar um café junto, para a gente se abraçar, para a gente se cumprimentar, para a gente estar próximo. Essa turma que já está há 3 semestres, vocês já estão no 3º semestre, tem um carinho muito especial por vocês, defendo vocês, gosto muito de participar junto com vocês dos embates aí, e eu faço o máximo possível para trazer experiência, para mostrar o lado prático para vocês. Eu tinha a expectativa aí de levar especialistas na área de... Não tenho, porque se Deus quiser, esse negócio aí vai acabar logo e a gente vai sobrar espaço para o modelo presencial. Então, levar especialistas aí da Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura, para falar um pouquinho para a gente o que é que eles recebem no dia a dia, qual é a informação que chega para eles, qual é a forma que eles usam para defender o meio ambiente, qual a forma que ele usa para defender os carentes dos recursos até o recurso. E esse recurso, não nos esquecendo que ele vem lá da esfera municipal, estadual e federal. Se eu não tiver o recurso para atender o meu cliente na esfera municipal, vou jogar para estadual, vou jogar para federal. Mas o meu cliente tem legitimidade, sim, para entrar com o processo. E essa legitimidade o torna capaz, competente para isso. Mas como é que essa informação chega até o provedor do recurso? Por meio da ação. Que ação que é essa? Especificamente voltada pelo direito ambiental. Tem advogado especialista nisso? Não tem. Existem muitos artigos, comentários, tal, que são de pessoas voltadas especificamente para a área técnica, a área de engenharia, mas do ponto de vista do direito ambientalista, não tem. Convido vocês aí para estudar, deixar isso aí a ponto de bala, ler os artigos, ler as leis e tentar fazer o mais próximo possível a ligação entre a pessoa que precisa e o órgão licenciador, o órgão provedor, o órgão que faz a outorga, aquele que gere os recursos e tem a obrigação de aplicar o recurso. Já vi muitos casos aí em que a pessoa tem um sítio, lá no sítio precisa de uma ponte, porque a chuva passou, a chuva arrastou, a ponte foi embora, e aí eu tenho que pensar numa coisa. Ô, querido, só um instantezinho, só, por gentileza aí. Um minutinho, Lucas. Eu preciso pensar que 30 metros do rio eu não posso explorar, mas dependendo do lugar, essa distância pode passar de 30 para 50, para 100, tal, depende do tamanho do rio, tamanho do córrego. A ponte foi levada. E aí a prefeitura manda lá um recurso, olha, vou mandar uma máquina para refazer a cabeceira da ponte e tal, para ter acesso. Aí se você tem acesso àquela região particular sua, se tiver acesso para 10 casas, 20 casas, a prefeitura mais do que rapidinho vai lá, constrói uma outra ponte simplesinha, mas suficiente para transitar. Mas e se essa região for sua? E se esse rio, essa ponte vai só no seu sítio? Eu posso usar aqueles 30 metros que estão em volta do rio? Não, não posso. Mas então quem preserva aquilo lá? E aí sim a gente tem que usar a nossa prerrogativa do direito ambiental e provocar de modo
oficial, sem que pareça que o prefeito está ajudando um, ajudando o outro, ele não está ajudando ninguém, nem o Estado, às vezes essa imposição é estadual, mas alguém tem que reconstruir para você, principalmente porque a pessoa não tem recursos hoje para poder se manter. E na cidade tudo acontece, as indústrias têm recursos para tudo, tal. Então é hora da gente pôr a cabeça para pensar direito ambiental e fazer isso acontecer. Dei uma derivada aí do que a gente estava falando, mas não se esqueçam, prova semana que vem. Eu vou encaminhar o material para vocês, daí vocês vão responder e devolvem no mesmo e-mail que vocês receberam. Vou informar aí o Bruno, pedir para o Bruno colocar essa informação no grupo, para a gente não se perder com relação ao trânsito das informações. Mas estou com muita saudade aí do nosso café. O Leandro está devendo café agora para todo mundo, não é só para mim, não. E vamos juntar aí os nossos recursos, fazer um cafezão para nós, para a gente poder voltar, gente. Vamos voltar aí de modo presencial. E aí eu vou convidar os especialistas aí da área das secretarias, do Ministério do Meio Ambiente e tal, para falar um pouquinho com a gente, para mostrar o nosso dia a dia. Perguntas, pessoal? Além do que a gente pode estar falando aí do direito ambiental. Outras perguntas, estou com saudade e tal, porque esse espacinho é nosso, pessoal. Esse espaço é nosso. O professor está aqui com todo carinho e tal, para trazer para você o que de melhor é possível hoje e para a gente trocar um pouquinho dessas nossas experiências. Quem quer mandar um beijo para todo mundo? Vamos lá. Claro que pode, querido. Posso entrar, pode, professor? Agradecendo novamente o espaço, né? E a aula do senhor hoje, ela tem um lado tão extensivo que só quem está na parte rural talvez tenha dimensão disso. Então, é por isso que eu solicitei essa entrada, porque quando o senhor citou em relação à parte da licença ambiental mesmo, eu enviei no WhatsApp do senhor a licença que eu tive que fazer a trancos e barrancos em 2017 para a criação de piscicultura. E quanto foi difícil por não achar um advogado dentro da ambiental. E aí, no caso, eu usei as questões de ir no ensaio e erro, né? Eu mesma fiz todinho o processo, e foi algo, é claro, que eu acabei adquirindo experiência nisso, mas que tudo que o senhor coloca em relação a essas questões dentro do direito ambiental, eu sei que na prática é exatamente como o senhor está trazendo. E em relação, quando o senhor traz essa questão a nível da política dos commodities, eu acredito, comungo exatamente do pensamento do senhor em relação ao nosso crescimento. No processamento, nós somos um país riquíssimo. Eu vejo assim, o Japão vindo comprar o nosso própolis verde do alecrim do campo, que é o verdadeiro própolis verde, para processar e fazer medicamentos, enquanto nós retornamos aqui com as migalhas, sendo que a riqueza está no nosso território. Então, eu achei muito interessante quando o senhor citou em relação aos commodities que nós estamos pagando e o quanto isso pode clarear a nossa mente em relação ao direito ambiental, onde está a nossa riqueza e a solução para o nosso país. Então, assim, eu quis fazer essa entrada aí em relação a realmente como eu sinto a importância do direito ambiental e poder dividir isso com a sala. E obrigada pelo espaço. Que legal. Fico muito feliz, principalmente aí no que você está comentando. Observe aí, terceiro semestre, você vai agregando cada semestre que passa mais informações técnicas na formação da área do direito, mas eu acho bastante interessante essa briga que você já teve
há 3 anos atrás, sem experiência nenhuma, indo aprender aí no dia a dia, a trancos e barrancos, se conectando com os órgãos dos ministérios, né, ou das secretarias, para poder solucionar um problema, e fico mais, assim, observo o máximo ainda que e não encontrou. Então, eu acredito que daqui a 5 anos, ó, pelo menos uns 3 daqui vão colocar lá na... 5 nada, agora é 3 anos e meio. Daqui a 3 anos e meio, alguém vai colocar lá na parede, entre outros, direito civil, direito penal, tal, direito ambiental. Vai colocar uma informação bacana lá, advogado, especialista no direito ambiental. Vai fazer os cartõezinhos, vai passear lá no Cinturão Verde, nas secretarias, porque as pessoas primeiro procuram as secretarias, deixa lá uma série de cartõezinhos, olha, eu sou direito ambientalista, se alguém precisar, está aqui, distribui os cartõezinhos. O cara vai guardar na gaveta dele, ele é engenheiro, e com certeza vai chegar o instante em que alguém procura, ele fala, eu tenho um cartãozinho aqui, tal, procura essa pessoa. E aí a informação começa a correr, e daí é uma coisa que eu te falo, não tem mais fim. Você vai aos poucos tirando lá, ou vai contratando outros advogados para atuarem nas outras áreas, mas você vai ficando com, eu falo assim, uma das áreas mais nobres, de menos estresse, de menos contato, que a gente se aproxima das pessoas, tal. A gente vai lá nas fazenda, a gente almoça junto com o pessoal. Eu acho isso lindo, maravilhoso. Senta lá no banquinho, toma um café legal, tal. E as pessoas chamam doutor, sabe? Esse respeito existe aí, mas é um doutor diferente daquele doutor que o malandro chega lá no escritório e fala, doutor, mas essa pessoa lá do recurso que ele precisa, ele fala, ô doutor, você é a pessoa que me ajuda, tal. E é isso mesmo, gente. A gente tem que usar o nosso conhecimento, explorar o nosso conhecimento para poder levar para esse pessoal. Uma coisa eu sei que vai acontecer. Aconteceu aí com o Mambetta, o nosso Luiz Henrique. Ele é uma pessoa, é um médico, né, especialista tal, mas entrou para a bancada ruralista e lá na bancada ruralista eles vão desviando. O cara é bom nisso, tal. Tira ele desse negócio e coloca ele mais para frente. Por quê? Porque ele se especializou. Então, eu tenho a impressão que isso pode acontecer com você. A partir do momento em que você se especializa na área do direito ambiental, a própria cidade, o próprio município precisa para a gente poder... aí as ideias são essas, aquelas, tal, e vai te puxar, porque você se especializou. Mas aí continua lá no escritório, mantém seu escritório, coloca outro advogado lá, coloca ele para trabalhar junto contigo e não abandona, não. O pessoal que precisa continua lá, o pé no chão, lá nas fazendas e para chegar ao recurso, só desse jeito mesmo. Achei bastante interessante, Maria de Lourdes, esse embate que você teve. E aí falo para o pessoal, é assim mesmo, gente. Esse direito não tem ninguém preparado. E se eu conseguir plantar isso na cabeça de vocês, uma oportunidade que vocês terão aí no exercício futuro, que já está chegando, 3 anos e meio, você vai ter a sua carteira da ordem, vai ter a sua habilitação, e aí você vai decidir onde é que eu vou trabalhar. Serviço tem, meu Deus, nunca acaba. Você faz uma coisa, já tem outra, você recebe uma publicação, daqui a pouco amanhã já tem outra publicação, você nem respondeu essa, já tem outro cliente na porta. Senhor, mas é isso, essa é a nossa profissão. Tamo junto aí. Ok? Não se esqueçam, semana que vem, prova, vou encaminhar para vocês retornem para mim. Não esqueçam de fazer o AVA, não esqueçam de fazer as nossas atividades. E se tiver tudo ok, gente, agradeço a participação de vocês, agradeço o empenho de vocês em acessar o recurso,
Tem pessoas que ainda estão aprendendo, eu mesmo estava aprendendo aí há alguns dias atrás, mas eu espero que esteja atingindo aí a expectativa de vocês e tão breve estaremos aí no modelo presencial. Gente, muito obrigado. Mais 1h30, continua sentado, continua estudando, continua pesquisando, não abandona essa dinâmica, não abandona. Advogado tem que sentar, todos os processos precisam ser estudados, todos. Não existem dois processos iguais, por mais similares que eles sejam. Eu sempre tenho que estar me especializando, colocando mais informações para conduzir o pensamento do juiz. O juiz é aquele que vai julgar. Se ele julga segundo a convicção dele. E às vezes no segundo julgamento pode ser diferente. O primeiro eu apelei. Se eu apelo no primeiro, no segundo, ele vai falar assim, não, esse cara vai apelar, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui para diminuir o meu serviço, que é o serviço dele, né? E aí, isso já vai trazendo cultura para a vara que você está trabalhando. Mas legal, um grande beijo a todos vocês, agradecimento, por gentileza, se cuidem, por favor, mantenham aí o máximo de segurança que vocês puderem, não se preocupem se você está andando de máscara ou sem máscara, mas se puder andar de máscara, o que eu falo é o seguinte, se você anda de máscara, não é para você se proteger só do espirro, da tosse da outra pessoa lá, é para você não botar a sua mão na boca. Então, eu uso bastante esse cuidado aí. De repente você vai precisar comprar alguma coisa e uma pessoa acabou de colocar a mão ali no carrinho ou na maquininha que você vai passar o cartão, ou sei lá, algum lugar ali, na padaria, por exemplo, e aí você, sem querer, coloca a mão, utiliza e aí, logo em seguida, vai botar a mão na boca, vai botar a mão no nariz, no olho. É normal, a gente faz isso sem pensar. E aí, quando você bate a mão na máscara, nossa, opa, realmente não posso. Chega em casa, lava a mão, passa um sabãozinho lá, e aí, sim, pode comer unha à vontade. Ih, vai chegar a prova, eu tenho que comer a unha e tal. Brincando, gente. Vocês são pessoas inteligentes. Muita saudade de vocês, pessoal. Obrigado pela participação. Obrigada, professor. Uma boa semana. Um abraço, grupo. Ok. Obrigado aí, viu, professor? Ô, meu amigo, um grande abraço para você. Saudades é um aí. Gosto de você, viu? Legal. Eu gosto de vocês bem, gente. Sinto muita saudade de vocês aí, Lucas. Tô vendo você aí na câmera. Tava trabalhando. Tá aí, ó. Não pode sair, então não pode fazer barba. Tá crescendo a barba aí, ó, o bigode. Legal. Grande abraço, amigo. Mas também tem saudade e continua sendo essa pessoa bacana e a gente tá aí, a gente vai estudar, continuar, né, para poder seguir adiante, né? Perfeito. Fico muito feliz com isso. Legal, Lucas. Fica com Deus, professor. Um abraço. Amém. Um beijo para todos vocês. Ok. Então vou parar, não vou sair, vou parar a gravação. Ações, parar a gravação, parei a gravação.